E aí, tudo bem com você? Aqui em São Tomé, bora começar mais uma edição do Pod Gerais. E desta vez eu vou entrevistar mais um morador aqui da cidade que afirma que existe um lobisomem aqui na montanha. E hoje eu vou conversar com o Cabola. Aqui em São Tomé tem um lobisomem? Ah, cara, tem, viu, mano? Não sei se é um lobisomem ou o que seria, se é um animal desconhecido pela ciência, mas tem um bichão muito doido no Cantagalo, viu, cara? Você viu essa criatura? Vi, tipo, muito de pertinho, inclusive. Como é que foi, mano? Que era uma noite de lua cheia, umas 11, 11h30 da noite, a gente saímos de casa pra tocar, né? Aí eu moro na Vila Batista, ali no Cantagalo, saímos ali no barzinho do Cigano. Aí a hora que eu virei pra pegar a estrada principal, veio um Peugeotzinho atrás, assim, passou a milhão por mim, levantou aquele poeirão. Aí a hora que a gente passou, chegou na pontinha que tem ali um pouco antes da Copasa, a gente já olhou do lado direito, assim, ó, daí tava saindo um ser, velho, tipo, muito grande, assim, que eu ainda falei, nossa, o que é isso, cara? Aí o Elson, ex-baterista do Ventania que a gente tocava, ele já virou e falou, nossa, mano, é o lobisomem, cara. Eu acho que ele também não deve ter visto a gente, né? A hora que ele viu, ele já olhou pro carro assim, mas não correu, que eu já reduzi. Aí ele veio andando assim, olhando pro lado, tipo, a gente vindo com o carro, né? Ele olhando bem pra gente, assim, ó. Encarou você? Atravessou, assim, a frente toda do carro. Aí ele foi andando, assim, ele chegou na beiradinha do mato. Antes de ele entrar no mato, ele ainda virou pro lado, assim, ele olhou no meu olho, tipo, a distância que a gente tá aqui, ó. Aqui agora, sim, ele olhou tipo, uns 2 metros, assim, ó. Eu olhei no olho do bichão. Em São Tomé tem muitos relatos sobre essa criatura, né? Dentre esses relatos aí, você é uma das poucas pessoas que viu ele tão próximo assim, né? Como você descreve esse lobisomem de São Tomé? Ele era tipo um forte, cara, não tem nada de cachorro sarnento, cara de porco, cara de morcego, não, ele era um lobão mesmo, parecendo até uma cara meio de coiote, que a pelagem dele deixava a cara dele meio arredondada, focinho fino, o rabo também arredondado, assim, ó, comprido, rabo grosso. Bração do bicho tá louco, tipo um bípede andando de 4 patas. Você viu ele agachado, você conseguiria precisar a altura dele, caso ele viesse a ficar em pé? Pelo menos uns 3 metros de altura. De acordo assim com as lendas que são contadas aí no mundo, através dos séculos, existem espécies de lobisomens. Esse, pelo que você está descrevendo, ele se enquadraria mais como um lupino, que seria aqueles que têm uma forma mais parecida com um lobo. Inteirinho preto, totalmente preto. Inteirinho. Outra coisa que eu achei muito doido, cara, a interação do olho dele com a luz, a refração, como que a luz interagiu com o olho dele. Não é tipo um gato? Não, porque um gato, cachorro, boi, todos esses bichos, ele ficava esverdeado, meio amarelado quando a luz bate. Esse ser não, era tipo um vermelho meio alaranjado, sabe? A cor meio de fogo, assim, o olho dele. Quantas pessoas que viram a criatura nesse dia? 4 pessoas, e todo mundo viu a mesma coisa. Estava eu, o Elson. No Fusca? Isso, ao meu lado aqui. Aí atrás estava a Tânia, minha esposa, e o Rafa, que é tipo meu filho adotivo. Tava os 4, viram a mesma coisa. A única diferença que eu vi mais que eles foi essa questão de eu ter olhado no olho do bicho aqui, tipo a 2 metros, porque atrás tem vidro, aqui do lado o meu corpo tá tampando. A única parte que eu vi mais que eles foi isso daí, tipo a troca de olhar mesmo. Alguma prova, assim, de que, pelo que você viu, de que essa criatura era física? Sim, porque a primeira reação, a primeira coisa que eu vi foi isso daí. O Peugeotzinho passou, levantou o poeirão, aí a hora que eu virei, mesmo com a luz fraquinha do Fusquinha que tava com o lado só aceso, a primeira coisa fez sombra físico, era um ser que tava ali mesmo. Outra questão, a refração da luz no olho dele, sabe? Certeza que era um bicho que se eu fosse pra cima dele, ou eu ia atropelar ele, ou ele ia virar o Fusquinha, mas ia ter um contato, eu não ia passar por dentro dele. Então havia um carro na frente que levantou a poeira. Esse carro, você tem um contato de quem estava no carro? Se essa pessoa que passou na frente viu? Não tenho, mas muito provavelmente não viu, porque ele estava atrás de mim, ele tipo acelerou para me ultrapassar e foi. A hora que ele passou, o bicho só saiu entre eu e ele, então não teria como a pessoa ver, porque ela já tinha passado. Foi uma coisa tão surreal que eu tipo fiquei sem reação, sabe? A gente olhou e ficou que não sabia o que fazer, o que dizer, mas por momento algum pensei em passar em cima dele, porque... Você acha que um carro
bater numa criatura dessa ia surtir algum efeito contra ela, ou ela tombaria o carro pela estrutura dela? O pessoal tem uma noção melhor da estrutura física. Então, surtiria algum efeito, só que de verdade eu acho que atropelaria, cara, porque por maior que ele fosse, grande, que o bicho uns 3 metros, o porte físico dele, eu estimo que ele ia ter uns 180, 200 quilos no mínimo, mas eu acho que ia dar uma pancadinha nele, não sei se ia passar em cima, mas eu acho que... Fuscão, né? Fuscão, tração atrás. Tanque de guerra, né? Pá. Foi feito pra guerra, não é à toa, né? O negócio lá tá boa, motorzão 1600 É, Kombi. Fuscão 1600 de Kombi. Se eu tuchasse o pé, eu acho que ia dar uma pancada nele. Aqueles do para-choque de chifrinho na frente, das antigas. Eu acho que derrubaria, né? Mas ainda bem que não foi preciso, né? Eu digo, se caso ele viesse pro teu lado, né? Alguma coisa. Então você viu o lobisomem quando você estava saindo do Cantagalo para vir tocar em São Tomé. Depois que você viu ele, como é que você seguiu essa viagem com as 4 pessoas que estavam no carro com você e que também viram essa criatura? Os primeiros 300 metros a gente seguiu mudo. Tipo, todo mundo tentando entender o que tinha acontecido, sabe? A hora que a gente chegou, porque foi na Copasa lá de baixo, onde tem a bomba de captação para a cidade. Aí na parte que filtra lá, que acho que é uns 300 metros mais ou menos a subida. Aí que a gente começou a falar, mano, o que aconteceu, o que era aquilo? Aí o Elson só falava, era o lobisomem, velho. Você não chegou a pensar que era um lobisomem em primeira instância? Você nunca teve, assim, o que você pensava sobre lobisomem antes de você ver o lobisomem aqui em São Tomé? Então, como minha família lá é do interior de São Paulo, lá de Botucatu, é uma família bem religiosa e tal, então tem todas essas questões de crenças folclóricas, de quaresma e tal, eles já tiveram alguns encontros lá em Botucatu, então sempre me contaram muito, desde criancinha eu ouço esse tipo de história, sabe, esses contos assim, mas eu sinceramente, eu nunca parei para analisar realmente se era verdade, se era mentira, para mim era tipo uma história, um conto assim, tipo nunca... Folclore, uma lenda, Isso. Como é a visão da maioria das pessoas sobre o tema, né? Sim, mas nunca com desconfiança, tipo, não, isso é uma historinha da carochinha, coisa assim. Nunca, tipo, tinha parado pra analisar realmente, de verdade. O show do dia que você viu o lobisomem foi um show inesquecível aqui em São Tomé. Inesquecível. A gente já chegou na cidade chocado, que a galera ainda ficava olhando pra gente com aquela cara de louco. A gente chegava, mano, já chegamos no Laricas lá pro Valberto, que era dono do bar, falando, patrão, você não sabe o que a gente acabou de ver? Ele falou, o quê, mano? Pô, caralho, nós acabamos de ver o lobisomem, cara. E o engraçado é que aí fomos tocando, no decorrer da noite chega o Nenê, que é um maluco de BR, aí, amigo nosso também, artesão. Chegou com a mesma ideia. Nossa, cara, eu vi o lobisomem. Eu falei, na onde? Não vai falar que foi lá perto da Copasa. Ele falou, lá mesmo, cara. E o cara, no mesmo dia, viu o mesmo bicho, cara. E esse show foi inesquecível. Aí começou o motivo de chacota, né? Que desde então o pessoal, percentual de quem realmente acredita, ou pelo menos respeita, né? Quantas pessoas viram um lobisomem aqui em São Tomé? Que já relataram uns 8, pelo menos, cara. Só que eu tenho certeza absoluta que são muitos mais, só que a questão da chacota e tal, as pessoas preferem não relatar, sabe? Porque não sabe lidar. Eu, particularmente, sou uma pessoa, como eu sou muito convicto, como eu já disse, eu não me importo, cara, o que vão achar, o que vão dizer, o que vão pensar. Eu falo mesmo porque eu vi, sabe? Eu não tenho o porquê inventar uma história dessa, que o que eu ganharia com isso? Pelo contrário, perder, porque muita gente fala mentiroso, olha lá, um mentiroso que viu o lobisomem de 3 metros, tá querendo desaparecer, tá não sei o quê. Tô engajado em várias causas. Eu era presidente do asilo, eu era do Conselho de Saúde, do Conselho de Assistência Social, do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho de Cultura, sabe? Fui inclusive candidato a vereador, pessoa pública, sabe? Se eu fosse uma pessoa que somente estivesse interessada em me autopromover e usar tudo isso ao meu favor, pra que eu daria um tiro no meu pé fazendo um negócio desse? Se não fosse uma coisa verdadeira que eu tenho, isso agora pra mim é uma missão, passar isso pra todo mundo, pra que as pessoas saibam que realmente existe o ser. Então, depois de ver o lobisomem aqui em São Tomé, você nunca tinha pensado sobre isso. Você viu a criatura. Como é que você... O que você pensa agora? Eu penso que tudo é possível. Eu não desacredito de mais nada, por mais extraordinária que seja, além do conto, a situação, eu nunca vou já, tipo, descartar de vez, de falar, não, isso daí é balela, mentira, nunca. Não que eu já tivesse feito isso, mas eu não levava tão a sério assim. Como eu disse, eu não... Você via como uma lenda. E agora você está vendo como um relato verídico, porque eu sei que o negócio existe, cara. Eu vi
Eu sei o quão, tipo, revelador, surpreendente o negócio é. Então eu sei, eu já vejo com outros olhos. Qualquer coisa que me conta, qualquer coisa que eu vejo, eu já paro, eu tento. Sou virginiano, cara, eu sou muito analítico, tá ligado? Então eu tento agora tudo e tentar encontrar uma lógica, uma explicação para a situação. Entendi. Então, qual que é a linha de raciocínio lógica que você está delineando aí para explicar ter visto um lobisomem? Pô, cara, eu acredito assim, ó, que o mais sensato e lógico, ou eu acredito que é um animal desconhecido pela ciência, cara, sabe? Agora eu não sei se esse animal, ele... Uma mutação seria? Tipo... Eu acredito que possa ser um animal mesmo, que ele viva aqui em Santo Tomé. Você imagina o tanto de caverna e gruta que tem, velho, que a gente não conhece, sabe? Que eu acredito sim que possa ser um ser intraterreno, assim, no sentido dele não ficar o tempo todo exposto, sabe? Isso aí, mas só em horários e locais específicos. Se realmente é uma mutação genética, alguma coisa que possa vir a acarretar a mudança da Lua, sei lá, cara. Mas eu penso por essa questão assim, porque eu tenho certeza absoluta que é um ser físico. Então eu tento entender o que seria esse ser. Sem se apegar muito à questão de magia ou maldições. Você está indo tentando conciliar aí a razão científica com essa questão. Sim, só que eu também não descartaria isso daí, porque eu não duvido muito, eu não desacredito dessas questões também. E isso reafirmou elas para você. Sim, porque isso que seria. Porque essa questão mágica, sobrenatural, ela acarretaria uma consequência física num ser, entendeu? Pode ser um motivo, eu não descarto essa possibilidade, não. E uma outra possibilidade também, né? Assim, eu na sua situação, se eu visse, eu ia procurar uma explicação mais voltada para o lado da ciência. Um animal híbrido, um cruzamento, que também pode ser uma explicação, né? Mas não é aqui reverbera através dos séculos, né? Sim, se fosse para os Estados Unidos, para algum lugar assim, para a Alemanha nazista, onde os caras mexeram com a genética de tudo, de todos, eu até acreditaria, mas no Brasil não, porque nem tem essa cultura, né? Eu acredito que não, né? Se a gente pontuar todos os avistamentos que tiveram do ser, tá tudo dentro dessa área. A gente teve lá no lugar, né, onde você viu essa criatura e sobrevoando com um drone lá, a gente viu que tem um corredor verde, né? Uma mata preservada nativa que atravessa todo o vale. Então ali seria um indicativo de um local que ele transita, né? Um lugar liga ao outro nesse corredor ecológico que ele consegue transitar de boa por ali. Então, é totalmente fundamentado, sabe? Se a pessoa tiver um mínimo de bom senso e abrir a mente para tentar analisar a situação sem chacota, sem brincadeira, ela vai ver que tem fundamento, vai ver que ninguém está de brincadeira, que é uma coisa que tem como a gente, como eu disse, fundamentar o relato. Não sabemos explicar ainda o que é, o que não é, mas que tem um bichão lá, tem, cara. Inclusive tem um morador lá, né? Que o Zamba comentou até conosco já, ele tem um pelo, né? Um pelo do lobisomem, mas é uma questão que ainda está em análise, né? Eles estão buscando mais informações, mas nas primeiras análises, até onde a gente ficou sabendo, de nenhum animal foi. De nenhum mamífero. Eu não me lembro exatamente o nome do exame, mas é um exame genético para estudar o que é esse bicho, para saber exatamente de que família que ele vem. E, inclusive, se for realmente um ser híbrido com humano, ainda vai ter o DNA mitocondrial da mãe lá, porque todo bicho que tem descendência humana aparece o DNA da mãe. Entendeu? A gente precisa fazer essa análise. E realmente tem esse relato. Que o bichão apareceu, subiu no telhado, caiu, aí quando ele quebrou o telhado, ficou com o pelo preso. O telhado era grande, grosso, forte? Telha de barro, velho, não é telha de brasilite não, telhado que essa pousada, inclusive, tipo, há 20 anos atrás, minha mãe já arrendou, ela era proprietária lá, então eu conheço esse lugar. E diga-se de passagem, como eu tô te falando, é bem nesse corredor, é bem atrás da minha casa. Melhor camuflagem do lobisomem
né? Para o lobisomem aqui de São Tomé, a melhor camuflagem, então, seria quando as pessoas riem de quem fala que viu ele. Claro, é que nem aquela velha história do diabo que todo mundo fala, né? Que o maior truque dele foi convencer todo mundo que ele não existe, né? Mesma coisa, o lobisomem, claro que para ele é benéfico, né? Porque qualquer um que fala é descredibilizado. Fala, ó, testemunha ocular, eu sou testemunha ocular, eu olhei na bola, ocular literalmente, que eu olhei na bolinha do olho dele. O lobisomem de São Tomé, pela descrição que você passou, do que você viu com seus olhos, ele parece bastante com, né, aquele vulto, aquela forma que aparece na foto que o Zamba tirou. Sim. Uma coisa que é muito... Vários detalhes ali eu me atentei. A perna, que parece aquela perna de cachorro com o joelho virado para trás, porque é bem desfocado, mas você repara isso, sabe? A altura do bicho, a desproporção do braço, que você vê que o braço dele é muito maior do que deveria. E a foto, né, ela foi feita pelo Zamba sem querer, né? Ele não estava para tirar a foto daquilo, apareceu e uma das fotos que ele tirou não era a intenção fotografar, ele não viu, né, a criatura no dia da foto, e a imagem que está na foto ali revela uma semelhança, né, com a descrição que você passou. Eu acredito que até por isso que ele conseguiu, cara, pela despretensão, que até o bicho nem percebeu a movimentação. Porque esse que é o negócio. O ser, ele é esquivo, só que pra mim ele tem uma consciência, sabe? Esse que é o negócio, ele ficou desfilando na minha frente, assim, porque como faz alguns anos, não era todo mundo que tinha smartphone, câmera na mão e tal. Porque acredito eu que pelo grau de consciência que deu pra reparar que ele tinha ali, que se alguém pega um celular e tenta ali bater, ele faz assim, pum, tipo, dá 2 pulos e sumir no mato. Esse que é o negócio. Entendi, ele estava observando para ver a reação de vocês. Se ele... O Zamba conseguiu exatamente por isso, pelo elemento surpresa. O Zamba não sabia que o bicho estava lá e o bicho não viu o Zamba. Ainda bem, o bicho não viu o Zamba, né? Ele Senão o Zamba nem ia ter o que bateu a contar. foto lá porque o bicho estava lá, não notou qualquer presença ali. Já como ele disse que tinha muito cachorro rodeando, latindo e tal, o cheiro dos animais, a barulheira que os cachorros estavam fazendo, encobriu ele. Ele ficou, tipo, camuflado ali. Acho que por isso que ele conseguiu. Exatamente por isso, pela despretensão, que eu tenho certeza que se ele tivesse visto e fosse tentar chegar perto, porque o bicho, ele com certeza ele tem um sentido diferente apurado. Você mora, né, o lobisomem aqui de São Tomé, visto ali na estrada do Cantagalo, que é muito próximo aqui da cidade, você mora lá, as pessoas que estavam com você também, né, moram lá. Será que ele não estava conferindo a turma do bairro, dando um alô? Não sei, cara, reforçando que ele existe e tal, porque com o tempo vai se perdendo, né? Porque essa que é a questão. Eu, quando mudei pra cá, que eu moro aqui desde 98, né? Conheci, fiquei muito amigo de vários senhores que já tinham uma idade avançada na roça. Eles comentavam muito, eles falavam muito a respeito não só de lobisomem, mas com várias outras questões extraordinárias e fantásticas. Aí o que acontece? Com o tempo, não é que vai se perdendo, né? Mas as pessoas vão deixando de acreditar. Vai saber se ele quis reafirmar a presença dele. Sim. Pra carimbar, falou, tô aqui ainda, eu existo, tô por aí. O lobisomem visto aqui em São Tomé, né, a estrada onde ele foi visto fica muito próximo da Pedra do Disco, né, que é a pedra que tem uma figura, né, rupestre lá que remete a um disco voador. Exatamente, inclusive a direção que ele entrou na mata, assim, depois que ele atravessou a estrada, era indo exatamente para lá. É bem próximo mesmo, tipo, sei lá quantos metros que dá, mas é uma subidinha que tem, pelo mato é pertinho. E já tiveram vários relatos de vários avistamentos, não de lobisomem, né, mas coisa diferente lá na Pedra do Disco, né. Sobre o lobisomem aqui de São Tomé, né, os turistas precisam ter medo? Já teve algum ataque na cidade, alguma coisa nesse sentido? Então, tem um relato que eu conheci esse relato recentemente ainda de uma moradora aqui, ela relata isso daí bem dentro do centro urbano aqui, mas há 30, 40 anos atrás, quando era um vilarejozinho, ela disse que foi buscar um cigarro pro cunhado dela, quando ela foi passar numa parte que era um canavial, ela viu um bichão saindo do meio do mato lá, que ela já na hora, ela falou, lobisomem e tal. Ela começou a gritar, uma senhora começou a chamar a mulher, chamar, e como ela era pequena, ficou com tanto medo que ela desmaiou. Aí disse que quando acordou, já estava dentro da casa da mulher com vários arranhão no braço, nas pernas, com a roupa rasgada.
E esse foi um único aí, já tem 30, 40 anos. Isso. Em Luminárias, tem um morador lá que tem um braço seco do Nego d'Água. Ele diz isso daí, que o vô dele, porque diz que o Nego d'Água, muitos acreditam que é um ser elemental que protege a natureza, e como a pesca predatória e tal. Diz que quando a galera começava a pegar muito peixe, aparecia um ser lá que começava a querer virar barco e tal. Aí diz que há muito tempo atrás o pessoal tava batendo a tarrafa lá e pegando os peixes. Aí o barco já tava quase cheio, só como tava pegando muito, eles não queriam parar. Aí falou que foi meter a tarrafa, levantou um braço peludão da água assim pra agarrar no barco. Aí os caras segurou a tarrafa, aí um pegou a tarrafa pra jogar, o outro ficou com um facãozão esperando. Daí falou que a hora que levantou, bateu e cortou. Falando que o avô dele que fez isso, que realmente é verdade, que ele viu, que o avô dele tem dentro de uma caixa na casa dele, o braço do... Tipo, cortado aqui no antebraço do Nego d'Água. Ele tá lá. Que aqui em São Tomé, essas lendas, esses mistérios, né, que alguns, né, tomam como verdade, alguns tomam como crença, isso vai, né, da opinião de cada pessoa, né. No seu caso, você já não tem mais esse luxo, porque você viu, né, então não tem como, você já não depende mais da questão de crença, né. Já é uma questão que você tem que raciocinar e vem assimilando isso aí, né? Sim, com certeza. Muito louco. É importante você ver relatos. Tem um relato de uma vereadora, cara, de Luminárias, sabe? Por que que uma pessoa mais pública que eu ainda, eleita, sabe? Exercendo o cargo. Ela fala de uma questão da Mãe do Ouro, que ela viu lá. Ela relata, inclusive, uma questão, e você vê, Luminárias e Santo Tomé são cidade irmã, aqui fronteiriça, o Pico do Gavião divide metade para cada lado, tá ligado? Então, uma coisa que ela fala lá que eu achei muito louco também, que reforça tudo o que acontece por essas bandas aqui, que Luminárias é a cidade mais antiga do mundo que tem o relato do nome ser por questões ufológicas, que Luminárias são as luzes do céu, tá ligado? E Santo Tomé é o tanto de luz. Não, e essa pintura rupestre lá, né, que acabou sendo depredada, né, vulgarmente depredada. Então, mas por que um homem aí com milhares de anos atrás não existia nem possibilidade de ter avião, ia pintar uma nave espacial numa pedra? Essa é a pergunta. O que ele queria representar? O porquê? Porque existem várias interpretações, né? Porque o ceticismo, muitas vezes, tenta, tipo, inventar um monte de situações diferentes para não ver o que é evidente aos olhos, sabe? A gente não tem que ser deslumbrado e, nossa, meu Deus! Mas a gente tem que também ter um bom senso, ter uma lógica no raciocínio e analisar. Tipo, do mesmo jeito que você não pode já ver e acreditar naquilo, você já não pode desacreditar com um conceito pré-estabelecido, que ele já é um preconceito, né, velho? Isso daí não é ser cético, é você ser preconceituoso, cara. Você tá, tipo, não acreditando numa coisa que você não sabe nada a respeito, você nunca viu, você não... Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter a mente aberta, o coração aberto para analisar e tirar a sua conclusão. Você tem todo o direito de ver e não acreditar, mas o mínimo que você tem que ter é essa mente aberta para ir lá e analisar, ouvir o que a pessoa tá te falando. Não, porque tem muitas vezes que nem eu conto essas coisas, tem gente que vai ficar assim, ó. Né? Tá de quê? Já tipo olhando, já me julgando. Nem espera eu contar, já tá tipo dando risada, sabe, cara? Me julgando. Isso aí é um conceito pré-estabelecido, preconceito, cara. Isso aí é horrível. Boa. É uma vivência. Então, quando você chega para compartilhar isso com alguém, a pessoa não recebe, não ouve, não sabe ouvir, né? Não considera essa possibilidade e ri ou debocha ou quer fazer alguma associação ligada a algum uso de alguma substância, na verdade ela está descredibilizando ela própria, né? Claro, é um total desrespeito, porque eu acho que a civilidade, ela diz o quê? Eu não sou obrigado a acreditar. Só que eu tenho que, no mínimo, respeitar, né, cara? Esse que é o negócio. E esse respeito não existe, né, cara? Isso é uma questão humana mesmo, né?
Uma outra questão também para mostrar, né? O Gabola, ele é músico, né? Ele também empresário na cidade, né? Tem um bar dele. Como que é, cara, empreender em São Tomé? Como é que é essa questão aí? Ah, é muito louco, velho. Porque primeiro pra mim não é nem um empreendimento, claro, porque eu tenho família, preciso ganhar dinheiro e tal, mas pra mim é uma missão de vida, velho. Minha missão que eu digo aqui em São Tomé é manter a chama acesa, sabe? É tipo a tocha olímpica, que todos os turistas que cheguem aqui se encantem e levem embora a mesma impressão que eu tive a primeira vez que eu vim, sabe? Aí o bar é de rock, velho, sabe? Rock, MPB, parte mais clássica. E eu tenho isso como missão porque esse que é o negócio, né, velho? A vida inteira eu tô lá, comecei a trabalhar com o Dois lá no bar dele em 1998. O Dois abriu o bar, aí logo na sequência comecei a trabalhar lá. Nós toca lá a vida inteira, sabe, cara? Então a gente tem que manter esse legado. São Tomé, ela se fez uma cidade turística porque a especificidade que a gente tem, velho, essa rusticidade, casa de pedra e patrimônio, e natureza e tal, e lendas, entendeu? Essa parte esotérica, mística, a gente tem que manter isso daí. Claro que pode se adequar para não ficar parado no tempo. Inclusive, além do bar agora também, conseguimos criar o sistema de cultura. Eu sou presidente do fundador do Conselho de Cultura. Também sou presidente fundador da AMA, que é a Associação de Músicos e Artistas de São Tomé das Letras. E uma das minhas metas, véio, que eu consegui, depois eu morro feliz, é tombar esse patrimônio cultural e material que é a movimentação cultural lá de cima, cara. Porque ela foi uma dos pilares que criou São Tomé, sabe? Sim, e ela vem com toda aquela carga cultural, né, da contracultura, né, dos anos 60, desde da Beat Generation mesmo, você pega ali anos 40 com os escritores, essa onda literária que depois se espalhou para o mundo, né, numa época de uma ruptura, né, de uma evolução da sociedade, né. E isso sempre foi o que me atraiu em São Tomé. Sempre gostei muito de rock and roll, cara, e sempre colei para São Tomé para curtir o rock, Bar do Dois, das antigas. Muito legal saber que isso está sendo preservado. Muito legal. A missão é tentar preservar São Tomé, como eu disse, a especificidade que a gente tem, velho, porque muitos lugares turísticos e tal, independentemente da posição geográfica, é igual, velho. Você vai pro lugar, tudo a mesma coisa. Você toca a mesma música, o bar é do mesmo jeito, serve a mesma coisa, entendeu? A gente não, a gente tem essa coisa diferente. Então eu preservo isso por quê? Porque eu cheguei como turista, velho. Eu não sou nativo, entendeu? Então eu tenho as duas visões, até a visão do turista, mas tem a visão do morador, que já mora aqui desde 98. Você já é morador. Ano, entendeu? Aí essa que é a questão. E eu também, depois de muito tempo, cara, analisando, porque como eu sou virginiano, sou chato, eu quero entender tudo, velho. Eu entendi o quê? Que o turismo ele é um subproduto, velho. A gente não tem como fomentar o turismo. A gente fomenta o turismo de que forma? Como eu disse, a cultura é um dos pilares que fez o turismo aqui. Qual que é o outro? Meio ambiente, velho, atrativo natural, que é essa visão que a gente tem, as montanhas, cachoeira e tal. E outro, o patrimônio histórico, que também está se perdendo, cara. As construções hoje em dia, o pessoal não tem mais eu diria assim, o zelo, velho, porque aqui a gente deveria manter. Antigamente tinha uma lei aqui você não pagava IPTU, você ter a casa de pedra, revestida de pedra, sabe? Então a parte cultural também, até porque o departamento aqui, ó, o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, que inclusive é o Edinho, que você entrevistou também, um grande parceiro nosso, que ele também é do Conselho junto, tá fazendo um belo trabalho aí. A gente tá brigando para isso, para tentar manter São Tomé, sabe? Porque senão vai se perder, cara. Aí que nem a galera fala, tá pior, tá melhor, não, tá diferente, sabe? Tudo evolui, tudo progride, mas a gente tem que manter a nossa especificidade, acredito eu, né? E quem vem para São Tomé e gosta de São Tomé, a pessoa vem atrás desse conjunto, né? Ela vem atrás da música, da boa música ali, não que as outras sejam, mas ela vem atrás da música, do rock, da MPB, do reggae, né? Ela vem atrás da natureza, ela vem atrás de um ambiente social diferente, feito de pedra. Exato. Ela vem atrás disso. O turista quer andar na rua que é de pedra, não quer que calça ela. Ele quer ficar na casa de pedra, né? Sim, é muito importante a prefeitura dar incentivo para que esses empresários, né, fiquem cativados a manter esse patrimônio.
Isso, a gente tem que fazer esse trabalho de educação, fazer com que as pessoas entendam a importância disso. Porque muitas vezes não é nem que faz de sacanagem, cara, é tipo de não compreender mesmo a amplitude da situação, não, A importância daquilo. entendeu? Não vê, sabe? Não, Porque, é na muito verdade, é um mais investimento, né? claro, com certeza. Essa parte patrimonial é importantíssima. Outra parte fundamental, que inclusive me engajei também, é a parte ambiental, cara. Porque é um dos pilares também, né, desse tripézinho aí, cara. Porque a galera vem exatamente para isso, para ver esses bens naturais que a gente tem, lindos aí, cachoeira, pedra. Porra, mano, essas pedras até hoje eu me encanto, mano. Pensar, cara, que esse negócio tem de 550 a 600 milhões de anos, velho. Essas pedras tá aí antes dos dinossauros. Dinossauros, se teve algum que andou e morreu, faz milhões de anos. As pedras tá aí, nós andamos. Quantas pessoas já não passou aí, morreram, a gente vai morrer, a pedra tá aí ainda. Por isso que a gente precisa preservar tudo, cara. Aí eu me engajei nessa questão, principalmente da água, sabe, mano? Você que vem aqui das antigas também, você vê o fluxo da água das cachoeiras, principalmente pro lado do Cantagalo, como que ele tá menor, né, cara? Diminui, né? Porque o que acontece, mano? Não preserva a nascente, a assoreação dos ribeirão por causa de cortar a mata ciliar, a captação cada vez maior para a cidade, para suprir. Aí a gente tem que atuar nisso daí. Inclusive, eu sou o coordenador que tem um coletivo, chama Coletivo Colmeia, que é uma ação que é da sociedade civil, da Emater, da Copasa, da Prefeitura. Eu sou presidente coordenador dessa situação também, que aí tem o programa Pró Mananciais, que eles injetam um dinheiro nas comunidades para quê? Fossa séptica, cercamento de nascente, reflorestamento de nascente, que eu sou presidente desse trem também. Também sou conselheiro do CODEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, porque a gente tem que ser atuante em todas as áreas possíveis, porque a gente somente cobrar e não participar, não ser um cidadão ativo, porque muita gente acha que se exercer sua cidadania, você ter título, votou, já era. Não, cara. Principalmente em Santo Tomé, mano, a gente sabe da dificuldade que é o orçamento reduzido, a incapacidade de contratar funcionários da prefeitura por causa da lei de responsabilidade fiscal. Quem tem um mínimo de entendimento, que tenta se informar de leis, que se envolve, sabe da dificuldade. Então a gente tem que ser solícito, cara. A gente tem que cobrar sim, mas tem que tentar ajudar, tem que tentar fazer nosso papel. Então a gente cai para cima também nessas questões, porque o ambiente também, mano, é um tripé, além de ser o nosso lar, né, onde a gente vive. Imagina sem água, sem árvores, trem, como é que nós vivemos? É o que é um dos motores da economia, né? Do turismo, cara. E galera, a gente vai chegando no fim do nosso papo aqui. O Gabola, ele vai estar integrando aí o nosso time de coringas aí do Pod Gerais, né? Que vai estar sempre conosco aí, abrangendo várias cidades da região. Então é isso aí, galera. Conversei hoje aqui, grande Gabola, músico, empresário, ativista social. O cara representa aí em tudo que ele faz. Muito obrigado, meu amigo. Pô, valeu, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade aí, pô. Valeu, Comigo, massa demais. Tamo junto. Vamos fazer muito aí. Uma hora da banda, uma hora de coisa e Tamo aí pra isso mesmo. tamo junto. Valeu aí, você que assistiu aí até o final ou foi assistindo picado lá nas outras mídias. Valeu, siga, compartilhe, indique.